Olá, estudante, professor, até mesmo pais, tudo bem? Eu sou a professora Elaine. Hoje nós vamos continuar então nossa aula sobre variedades linguísticas. Antes de continuarmos aí com o conteúdo, vou fazer a minha descrição. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros, mas hoje eu estou com eles amarrados, estou com um coque. Estou com uma camisa preta, uma calça verde bandeira e um sapato preto. O meu sinal, esse aqui, que representa aí os meus cachos quando meu cabelo está solto. E conosco a minha parceira aí, a Andreia. Andreia? Olá, Elaine. Olá, alunos, professores da segunda série. Estarei acompanhando a Elaine nessa aula. Vou fazer a minha descrição. Sou branca, estatura mediana, estou de cabelos presos, tipo assim, rabinho de cabelo, né? De cavalo, na verdade. Estou com uma camiseta preta com alguns detalhes em tom de nude, azul, meio goiaba, alguma coisa assim. Calça jeans e sandália preta. E uso óculos. Isso meu sinal, desculpa, o meu sinal, o A e assim. Isso. Certo? Certinho. Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Lá na introdução 2, nós falamos um pouquinho aí sobre as variedades linguísticas, ouvimos uma música, né, dos Racionais MCs, a gente fez aí uma relação do espaço, as pessoas, como que o espaço, né, vai interferir aí na linguagem que as pessoas utilizam e comentamos um pouquinho sobre isso, tá? Se você não assistiu a esta aula, vá lá no repositório e assista, que aí a sequência acaba ficando mais fácil aí para você, tá bom? Até mesmo porque lá na sistematização, nas duas últimas aulas da atividade 1, nós vamos produzir um mapa mental. Então é interessante que você tenha aí todo o conteúdo e você também consegue ir tirando as suas dúvidas. E lembrando que sempre o conteúdo ele vai estar conectado com outro componente. Então vocês vão observar que com a professora Janaína, né, e os outros professores, sempre vocês vão perceber aí que há algum tema interligado, tá bom? Então é legal para vocês irem fazendo essas conexões e depois lá no final, na produção final, também facilita para vocês. Além de ficar mais palpável aí o conteúdo, né, vocês conseguem assimilar melhor e fica mais na realidade de vocês também, ok? Então aí na lousa para vocês, ou na TV, algumas informações que vocês já sabem, né? Então, oficina de produção textual e oralidade, então desenvolvimento 2, ok? Nós temos aí alguns objetivos, tá? Vamos ler aí ele bem rapidinho. Então, desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e agir no enfrentamento de preconceitos linguísticos. Então, temos diversos objetivos, mas foquem bastante nesse primeiro. Enfatizar a investigação, a apreciação e análise dos fenômenos da variação linguística em seus diferentes níveis e dimensões, partindo do reconhecimento das variações linguísticas praticadas pelo estudante e em seu entorno. Compreender as variedades da língua para uma comunicação eficiente em diferentes contextos de uso, além de fundamentar o respeito e o combate a preconceitos linguísticos. Cabe reforçar aí para vocês que, de novo, nós não estamos falando em momento algum que cada um deve usar como bem-querer aí, né, aquela salada. Não, a gente sempre tem reforçado que é importante conhecer as variedades da língua para saber utilizá-las nos diferentes contextos, tá? E também para combater o preconceito linguístico, que nós vimos que esse preconceito traz vários outros aí e forma aquela bola de neve. Então aqui o foco é aprender a diversidade da língua, observando aí a identidade cultural, social, por que ocorrem essas variedades, elas realmente fazem parte da língua, não fazem, são negativas, são positivas e aprender aí a utilizá-la nos diferentes contextos. Então vale reforçar sempre isso daqui. É importante sim termos aí a norma padrão, principalmente pensando aí nos documentos, né? A gente sempre dá esse exemplo para vocês. Então, os documentos oficiais, documentos jurídicos, consultas médicas e por aí vai. Sempre vai ter uma adaptaçãozinha sim, né? Mas a gente precisa ali de um padrão para a comunicação se estabelecer aí de forma efetiva,
tá bom? E aí temos uma perguntinha para vocês irem pensando no decorrer da aula. A partir do que nós já vimos lá na introdução 1, na introdução 2 e no desenvolvimento 1, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, o que vocês pensam a respeito desse questionamento que está aí para vocês na tela? Então, o que será que é... Cria hipóteses, né? Que hipóteses podemos criar para a ideia de ser poliglota na própria língua? Aí embaixo nós temos aí uma definição bem simplesinha, né? Então, o que é um poliglota? Pessoa que consegue se comunicar em mais de 2 línguas, em várias línguas, plurilingüe, multilingüe. Será que é possível aqui, pensando aí no nosso português aqui no Brasil, será que é possível ser poliglota dentro aqui do Brasil, no nosso idioma, ou não? Então, vamos pensando sobre isso, tá? Hoje vocês vão observar que a aula está bem expositiva, né? Então nós temos aí diversos conceitos, conteúdos. No final temos 2 vídeos, acredito que vai dar tempo de passar só um, tá? Mas vocês têm lá no repositório o material disponível. Mas a gente vai falar bem com bastante calma, a Andrea vai complementar aqui com a gente, ok? Então aí na tela para vocês, vamos lá. Língua e diversidade linguística. Então, não é difícil observar como a língua portuguesa, por exemplo, é falada de modos muito diferentes pelo Brasil e pelo mundo afora. Parece bem óbvio isso daqui, né? Mas aí eu quero que vocês observem essa leitura que nós vamos fazer, pensando exatamente na diversidade, né? Tem até algumas pessoas que defendem em mudar para português brasileiro, né? Ou só brasileiro. Ah, não é português não, a gente fala o brasileiro. Então, observando aí essa diversidade. O português que é falado ali em alguns países da África, será que é igualzinho ao nosso, né? Será que se parece mais com o português do Brasil, com o português de Portugal? Não, tem ali a especificidade deles. Então, sempre pensando nisso. Mesmo parecendo ser bem óbvio, mas por que a gente tem o preconceito linguístico então? Tá? Então, eu quero que vocês observem bastante pensando nisso na diversidade e até mesmo aqui dentro do nosso país, tá bom? Então, voltando aí a leitura para vocês, vamos fazendo observações aí no caderno, tá? Também não é difícil observar como essa mesma língua varia conforme as características sociais dos falantes e como cada um de nós varia continuamente seu modo de falar conforme a situação em que está, mais formal ou mais informal, conforme quem sejam seus interlocutores, né? Então, com quem a gente está falando. Mais jovens ou mais velhos, conhecidos ou desconhecidos, e conforme o papel social que está exercendo naquele momento. Ó, importante isso daqui. Aluno ou professor, chefe ou colega de trabalho. Esses fatos, facilmente percebidos, apontam para uma característica de todas as línguas. Nenhuma delas é uniforme, homogênea. Todas conhecem muitas variações de pronúncia, de vocabulário e de estrutura gramatical, sintaxe. Todas as línguas se constituem, portanto, como um conjunto de variedades geográficas, sociais e contextuais. Vou voltar aqui para vocês. A gente já comentou nas outras aulas, né, essa questão do papel social. Eu não lembro se a Andréia ou se a Silene estava comigo, que eu até falei assim, vocês acham que lá na sala dos professores, né, a gente fala o tempo todo formal, ou brincamos, né, utilizamos aí em algum momento gírias, o que vocês acham? Então, pensando aí, né, nesse papel social, é interessante que em uma das aulas que nós vamos ter aí, vocês vão observar que nós temos o Dr. Cabral, né? Um médico conceituado, vocês vão observar lá que o currículo dele é excelente e ele tem uma linguagem super acessível, então ele consegue comunicar a ciência para a população de modo acessível. E ele diz que ele sofre preconceitos por conta disso, né? Por que ele não tem uma linguagem toda formal, uma linguagem ali bem específica mesmo da área dele, ali da medicina? Então, pensando aí sempre nos papéis, né, sociais e no contexto também, né? Mesmo eu estando ali num contexto formal, ok? Mas o meu público que ele está recebendo, né? Eu preciso ali
utilizar uma outra variedade para que essa comunicação seja mais efetiva ali. Foi bem legal, né, André? Que foi nessa aula que ele participou. Você quer comentar um pouquinho da participação dele? Não, eu acho que só complementando o que você falou aí, que eu chamo assim de doutor da ciência acessível. Sim. Né? Porque ele consegue passar toda essa parte científica de uma forma tão simples e tão clara. Aliás, que eles devem ter assistido Sim. aos vídeos do acolhimento, né, sobre vacinação. Então, aquele é o Dr. Gustavo Cabral, que é um cientista, mas ele dissemina aí a ciência por meio de uma linguagem muito acessível, né? Sim. Muito legal. E é claro que dependendo do contexto que ele está inserido, ele vai utilizar uma outra linguagem. Ele está numa convenção, numa palestra ali mais específica para a área dele, ele já vai utilizar uma outra variedade. Então, sempre pensando nisso, né? No meu público, qual o contexto que eu estou inserido, qual que é o meu objetivo com essa comunicação. Então, observem aí como é muito amplo. E aí que a gente pode usar essa palavra, né? A questão do errado, né? Então, é errado quando eu utilizo num contexto inadequado, né? Então, numa entrevista de emprego, espera-se que eu utilize aí uma variedade formal, porque aquela situação exige uma formalidade, certo? Na produção de um trabalho, né? Também exige aí uma formalidade, um vocabulário específico para o tema que eu estou tratando. Então, a gente precisa ali das adequações. E a gente pensar também nos diversos espaços aí de trabalho, também vão ter as suas variedades. Então, geralmente ali quem trabalha com propaganda e marketing é o pessoal mais descolado também. Então, vai ter uma outra linguagem, tá? A gente comentou também já sobre que, embora a gente esteja aqui falando da língua em si, né, principalmente da falada, que é onde a gente consegue observar maior aí a variedade, mas na escrita também aparece os espaços, né, sociais, como a gente comentou na música, a roupa, tudo isso aí vai interferir, vai trazendo características, por que você se comunica dessa forma e não de outra, tá bom? Porque está tudo ali relacionado ao espaço também e à sua identidade, tá? Então, pensando aí na sua história, no seu social, então você vai desenvolver uma variedade específica, pela região que você mora, pelo grau de escolaridade da sua família, o seu grau de escolaridade. Então, sempre vai ter ali uma adequação e uma variedade, tá bom? É sobre isso que a gente está falando todo esse tempo. E aí, continuando então a nossa leitura, para mais algumas observações. Dizemos então que não existe a ou uma língua portuguesa, mas muitas línguas portuguesas. É claro que essas muitas variedades não são totalmente autônomas, como umas são parentes das outras, no sentido de que, historicamente, elas vão saindo umas das outras. Elas partilham muitos aspectos, como o vocabulário básico, o nome das partes do corpo, por exemplo, ou os verbos que designam as ações fundamentais da vida humana, como beber, comer, dormir, os processos de formação de palavras e o coração da sintaxe. Eu vou sempre deixar aí para vocês um gostinho, assim, para eles quererem assistir aos outros vídeos, eu espero. Porque a gente vai ter mais para frente também um professor linguista falando exatamente dessa parte aí da sintaxe, né? Da organização da frase, do texto, que mesmo com os desvios da norma padrão, tem uma regra ainda, né? Então, por exemplo, tem uma marca do plural, né? Então, a pessoa marca o plural ali só em um pedacinho da frase. Então, ela tem consciência de que precisa marcar o plural, mas por dificuldades ali, provavelmente, da escolarização, né? Da escola, acesso à escola, ela não faz de acordo com a norma padrão. Mas a gente consegue observar que sim, tem aí uma linha de raciocínio, uma lógica que a pessoa sabe que precisa sim marcar o plural, tá? De novo, eu não estou falando que é para cada um fazer o que bem entender, a gente só está tentando aqui mostrar para vocês o porquê de tantas variedades, né? E pensando aí no combate ao preconceito linguístico e até mesmo, por que não, pensar em soluções para esses probleminhas que a gente vê tanto, né, Andréia? E eu posso só complementar uma Sim. coisa? Eu acho que, além ainda desse preconceito linguístico, todo o discurso
diz alguma coisa. Sim. Né? Então, nós enxergamos as marcas, né? Toda a posição ideológica marcada, né? Por meio de todas essas variedades. Né? Eu acho que isso também eles precisam ficar atentos. Né? Ao ler, ao ouvir, o que aquilo representa. Né? Que é o que você falou no começo, de as variedades serem geográficas, sociais, contextuais, é exatamente porque a gente não consegue separar a língua de toda a historicidade que a envolve. Sim. Né? Depois eu vou ler umas citações. Vai aí. Sim, por favor. Então, observe aí como é muito, muito amplo, né? Então, não é só falar tá certo ou tá errado, né? Tem muita coisa aí por trás, tá? Então, continuando aí a nossa leitura, vamos lá? E isso a tal ponto que podemos dizer que há, entre elas, mais semelhanças do que diferenças. Mesmo que essas nos chamem mais a atenção. O quê? Por que será que as diferenças, né, chamam mais atenção? Pelas semelhanças é que temos o sentimento de que o outro fala a mesma língua, embora o faça de modo diferente de nós. Eu achei até um tanto poética essa parte, né? Então, olha, só nesse trechinho aqui a gente pode comentar aí várias possibilidades, né? Então, por que será que o diferente chama mais atenção do semelhante, né? E porque geralmente o diferente é tido como errado, né? Então tem aí uma distância muito, muito grande. Será que toda vez que o diferente, aqui pensando nesse contexto que a gente está, tá bom? Da variedade da língua, né? Por que será que a gente prioriza sempre o diferente como o errado? Eu já dei o exemplo para vocês que, se nós formos observar aí, por exemplo, as telenovelas, né? Na maioria todas elas praticamente, né? A gente tem aí a variedade aqui de São Paulo, né? Aí quando aparece aí os cariocas, né, ou o pessoal do Nordeste, será que tem algum estereótipo ali? Então é interessante a gente pensar, por que será que a maioria das novelas, né, tem aí esse sotaque aqui mais da região de São Paulo, capital ainda, né? Porque quando a gente fala São Paulo, parece que todo mundo vai falar igualzinho, e não, tá? Então, ó, eu tô dando aí algumas dicas para vocês irem pensando e fazendo anotações e links com tudo isso que a gente tá vendo, tá bom? Se quiser comentar, é só você falar, tá, André? Eu acho que o que você falou agora, de não existir o certo ou o errado, de um prevalecer, acaba prevalecendo, né? Mas isso é porque tem uma coisa muito forte aí. Eu vou ler um negócio aqui, uma citação. O sujeito é definido pelo lugar de onde fala, pelo espaço de representação social que ocupa no desempenhar de seus vários papéis, revelando, portanto, a sua posição ideológica. Aqui já diz muito, né? E aí, se eu for pensar numa citação aqui, de Foucault, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo que, pelo que se luta, é o poder do qual nos queremos apoderar. Tomar a palavra jamais representa um gesto ingênuo, pois sempre está ligado a relações de poder. E aí eu acho que explica um monte de coisa isso, né? Então, quando você fala, por que as diferenças chamam tanta atenção? Né? Talvez o que seja diferente não esteja, muitas vezes, ligado ao poder. Né? Esteja ligado a outra condição, né? Que está subordinada a esse poder. Então, aquilo causa estranheza mesmo, né? Causa estranhamento. E é aí que nós precisamos enxergar, então, além do vocabulário ali, né? Além da palavra, o que aquilo está querendo dizer. Sim. Né? Então, lembrando que nunca é algo simples, né? Muita coisa envolvida, né? Tanto é que se a gente for... eu vou dar esse exemplo porque para mim é o que é mais palpável, assim. Na época de eleições e nos jornais, assim, mais... os televisivos, né? Mais populares, digamos assim. Vocês podem observar que alguns políticos ou jornalistas, quando eles querem utilizar uma variedade mais informal, eles acabam caindo no ridículo,
né? Porque eles vão para um lado assim, como se a grande parte da população falasse de um modo que não é real. Eles querem se aproximar, mas acabam se distanciando, né? Ou utilizam uma linguagem mais informal, mas acabam também, a gente observa a fala mansa, a postura, tudo que a gente está falando, tudo isso vai estar aí relacionado com a língua, com a sua escolha, né? Então, eu falo que quem sabe falar bem engana muito fácil, porque às vezes está falando uma bobagem, mas pela postura ali, né? Engana muito fácil. E aí eu vou aproveitar o que você está falando. Eu diria assim, engana para aquele que percebeu, engana. Para aquele que não percebeu, convenceu. Sim, sim. Né? Uhum. Então, essa questão de saber lidar com a palavra nas diferentes situações de comunicação, que a Helene está falando desde o começo, é para isso, é para você não ser enganado, para você não ser ludibriado e para você entender quando aquilo é só, né, nada mais do que um poder de convencimento e vazio ainda, né? Eu acho que quando a gente coloca essas questões de preconceito, de poder de palavra, é para que cada vez mais e a cada dia nós possamos lidar com as situações de comunicação, entendendo quem está falando, por que está falando, como está falando, e de repente a pessoa às vezes não está, não tem ciência do para quem ela esteja falando. Sim. Né? Sim. Então, muitas vezes, nós somos até subestimados por isso. Muito. Né? E nós não queremos isso para ninguém. Né? Nós queremos que as pessoas façam uma leitura de mundo que seja muito clara. Sim. Né? Uhum. Então, continuando aí, tem muita coisa, vocês estão vendo, né? Então, na tela para vocês, vamos lá. Então, variação geográfica. A variação mais óbvia para todos nós parece ser aquela que está ligada a cada região em que a língua é falada. A língua varia de região para região. Essas marcas linguísticas regionais participam ativamente dos processos de construção da nossa própria identidade. Ó, muito forte isso. O modo como falamos a língua nos aproxima dos nossos conterrâneos. Nos sentimos pertencendo a uma certa comunidade pelo fato de, entre outros fatores, partilharmos o modo de falar comum ali. Ao mesmo tempo, nosso falar regional nos diferencia das pessoas de outras regiões. Assim, se mudamos de cidade ou se vamos passear ou trabalhar em outras regiões, logo as pessoas de lá percebem que somos de fora. Então, olha só, a questão da identidade mesmo. Então, ali, o grupo, né, ele cria uma identidade com esse modo de falar, as expressões ali específicas daquele grupo. Então, a gente pode pensar aí skatistas, roqueiros, aí um grupo de mais jovens, mais idosos, grupo de profissionais, né, médicos, professores e por aí vai, radialistas, né? Então, aquele grupo ali, ou até mesmo dentro da sua família, a gente pensar nos imigrantes também, né? Que aí também tem aquele... Eu vou usar essa palavra, qualquer coisa você me corrige, né? Porque eu não sei aqui que outro utilizar, mas aquele conflito, né? Você chega ali num país que muitas das vezes você não sabe o idioma, não conhece, e aí você precisa aprender aquele idioma local, o padrão, para se estabelecer naquela sociedade que você está, e ao mesmo tempo tem algumas coisas que você quer dizer que só vão ficar claras no seu idioma, né? Que é a questão do sentimento que a gente já comentou, né? Que é voltando aí nessa identidade, né? Então, olha como vai muito além e como é muito complicado você chegar para uma pessoa e falar para ela: nossa, você não sabe falar, hein? Você não sabe se comunicar. Você está tirando a identidade dela, né? Ela fica perdida. Então, de novo, não é tão simples assim, certo ou errado, embora tenha, né? Mas não é tão comum, tão fácil assim para chegar a pessoa e simplesmente falar para ela: ah, você não sabe de nada, certo? E por isso que você colocou esse respeito, né, ao modo como o outro fala, também mostra que nós sabemos lidar com a palavra. Sim. Né? Quando a gente desrespeita é que a gente não sabe. Porque quando a gente respeita, a gente considera todo o extralinguístico.
Então, de onde vem essa pessoa? Quais foram as oportunidades dela? Né? Ela está falando de que lugar? Né? Como ela fala, na verdade, esse como ela fala é que expressa todas essas outras características que estão envolvendo o que ela está dizendo. Sim. Né? E, então, quando você lida melhor com isso, não sei se eu vou utilizar a palavra correta, agora você é solidário àquilo. Então, você compreendeu e você sabe que ela está fazendo da forma como ela pode fazer. Sim. Né? Agora, por exemplo, a Helene falou desde o começo, vocês que estão dentro da escola precisam se aperfeiçoar a cada dia, porque vocês estão tendo a oportunidade. Sim. Né? Então, é diferente de alguém que não teve. Quem tem a oportunidade precisa, né? Até porque você pode ser a pessoa que vai ajudar essa outra que não teve numa situação, né, em que ela esteja sendo enganada. Então, que a gente está usando a palavra enganada, né? É o que a gente não quer. Né? Isso mesmo. E aí temos agora a variedade social. Vamos lá, então. Vai acabar retomando o que nós já falamos aqui, tá? A língua varia também no grupo social, de grupo social para grupo social. Podemos facilmente perceber, por exemplo, que os mais idosos falam diferentemente dos adolescentes, que uma pessoa do campo fala diferentemente de uma pessoa da cidade, que as mulheres falam. Essa repetição aqui é a marca do autor da fala mesmo, tá? Ele sempre reforça, vocês vão observar nos outros slides que tem uma repetição mesmo, que é uma marca dele mesmo, tá? Do professor Faraco. E dos homens, e que as pessoas com menor escolaridade falam diferentemente de pessoas com maior escolaridade. Fatores como gênero, idade, estamento socioeconômico, à medida que condicionam diferentes experiências sociais e culturais. Olha, que a gente já falou, de falar, né? Participam diretamente dos processos de diferenciação linguística. A gente pode pensar aqui lá na música que nós analisamos na introdução 2, tá bom? Fala exatamente sobre isso. Temos 2 minutinhos só, vamos lá então. Você certamente já observou como varia seu modo de falar conforme a situação em que está. Quer dizer, nós falamos diferentemente com amigos ou com pessoas desconhecidas, em uma situação familiar ou para um grande público, numa entrevista de emprego ou numa conversa com um vizinho. Na televisão ou no rádio, o modo de apresentar as notícias é diferente do modo de narrar um jogo de futebol. E assim por diante. Somos verdadeiros camaleões linguísticos. Isto é, não falamos sempre do mesmo jeito. Mas adaptamos nosso modo de falar ao ambiente em que estamos. A fala será mais coloquial, mais extensa, menos policiada em situações de informalidade. E será mais cuidada, mais tensa, mais policiada em situações de formalidade. E aí tínhamos o vídeo que não vai dar tempo, mas aí, como eu coloquei para vocês no título, é a fala do especialista. Tá? Vocês podem ver, está no material de vocês, tem o vídeo longo e aí eu dividi em 2 pedaços, tá bom? Mas vocês têm um acesso aí, é apenas aí reforçando, tá? O que está aqui no material, que são as falas aí do professor Faraco. E temos também para vocês uma sugestão de atividade para vocês desenvolverem com o professor, tá bom? Rotação por estações. Então, o professor vai dividir aí o grupo, tá? A sala em alguns grupos e vocês terão aí algumas questões para discutirem. É só uma sugestão, o professor irá adaptar da forma que ele achar melhor, tá bom? E foi isso. Muito bom. Obrigada, ficou aí um pouquinho corrido, mas nós vamos aprofundar esse conteúdo nas próximas aulas. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Elaine, obrigada, segunda série, professores e alunos, e até a próxima. Até a próxima, beijos.